Infelizmente é. E sabe como é que eu fui atrás desse número? Para entender um pouco, né? E claro, como já que a gente vai falar de ciência, toda estatística ela dá um retrato com uma certa margem, exatamente em função do recorte que faz, né? Então, quando a gente fala em números estatísticos, nós estamos falando em números absolutos, mas em números aproximados. Eu adoro Carl Sagan, Hum. e meu pai colocou Carl Sagan em casa, eu mal era alfabetizado, então eu li tudo de Carl Sagan, e lá pelas tantas eu fui oferecer um curso sobre esse livro aqui, Ah, eu O tenho Mundo essa edição. Assombrado. O Mundo Assombrado pelos Demônios, um clássico da divulgação científica, e lá pelas tantas ele fala sobre os levantamentos sugerem que 95% dos norte-americanos são cientificamente analfabetos. A porcentagem é exatamente igual à de afro-americanos, quase todos escravos, que eram analfabetos pouco antes da Guerra Civil. Eu falei, cara, Carl Sagan é um cientista sério, é um pesquisador sério, não era só um divulgador científico, era um grande professor, um grande estudioso. Aí ele disse: Olha, eu não fui avaliar no detalhe, mas qualquer número que se aproxime disso é assustador. Isso na América do Norte. Sim. Quando você vai aos números brasileiros, bom, bastaria intuição, mas como a gente mexe com ciência, é preciso mais. E aí eu comecei a ir atrás de índices, indicadores de letramento científico, né, que talvez seja o termo técnico mais adequado, letramento científico, e batendo esses números com os nossos resultados pífios em outras avaliações nacionais e internacionais, como PISA, né? Então, você começa a cruzar esses dados e diz, olha, a situação talvez fosse grave há um tempo. Hoje, ela já é inominável. Nós chegamos a um ponto realmente que sair disso para conseguir algum caminho mais iluminado vai demandar um esforço extraordinário e não tem bala de prata. Processo formativo não tem bala de prata, né? Processo educacional. Formar um professor de qualidade que entenda minimamente da ciência que pratica, demanda muito tempo, muito esforço, muito empenho, muito dinheiro. E quando você começa a pegar esses números, a coisa realmente vai. Nós tivemos uma pesquisa feita pelo Instituto Abramundo, essa pesquisa foi até publicada no site da Academia Brasileira de Letras, em parceria com a ONG Ação Educativa, com o Instituto Paulo Montenegro, que é um braço do IBOP, e aí eles pegaram um universo de 2.000 e poucas pessoas em 9 regiões metropolitanas do país, salvo engano, 92 municípios, e fizeram, numa iniciativa, vamos dizer, completamente sem precedentes no Brasil, fizeram uma avaliação de índices de letramento científico no país. Bom, os números são, assim, abissais. Você pega pessoas de 19, deixa eu ver o recorte, de 15 a 40 anos, por volta de 80% não tem índices básicos de conhecimento científico. Eles fizeram camadas, né? Então, assim, conhecimentos básicos, analfabetismo completo, etc, etc. E Mas, 15 a assim, 40, usando critérios muito é, flexíveis, tá? Muito e flexíveis. 15 a 40, a gente está falando de quem está do ensino médio ao final da faculdade e pós-graduação, né? Sim, Nessa 15 a faixa etária. 40, É. exatamente, que foi o recorte que eles fizeram. Deixa eu só, eh, pontuar, né, acho que nem todo mundo conhece o Carl Sagan, mas ele é um consagrado divulgador científico, professor, pesquisador, e ele, nesse livro, ele faz esse conceito do analfabetismo científico, que é uma referência, então, à incapacidade de compreender, segundo ele, os mecanismos mais simples da ciência, tanto conceitos científicos quanto objetivos e procedimentos. E isso engloba pelo menos 3 coisas, para quem não sabe, que é a ignorância sobre os métodos mais básicos de ciência e tecnologia, que todo Isso. mundo precisaria saber para sobreviver minimamente numa sociedade moderna. É, Níveis insuficientes de pensamento crítico e baixa resistência a informações sem base científica. E o último seria a maior tendência a apresentar um pensamento irracional nos assuntos cotidianos e decisões pessoais. exatamente.
E aí, o contrário, que seria a alfabetização científica, é ter um mínimo de base para uma compreensão pública do que é ciência e de como viver nessa sociedade moderna. Eu E acho um dos conceitos fundamentais do letramento científico, da alfabetização científica, é saber trazer este conteúdo. Então, não se trata de interpretar um conteúdo que chega até você, mas compreender um conteúdo que chega até você. Porque interpretar, qualquer macaco interpreta, né? A capacidade de interpretação, cada um tem a sua subjetividade. Mas a gente está falando de compreensão de dados científicos e aplicação desse conhecimento, que, claro, tem uma margem aí né, que pode ser analisada da insuficiência absoluta até uma certa suficiência que permite essa aplicação. Há uma variação dessa análise em grau, mas o fato é que, de qualquer espectro que você olhar, de qualquer lado que você olhar, nós estamos muito, muito maus. Quer dizer, nessa história toda. Outro dia saiu uma pesquisa que utilizou esse mesmo recurso que eu citei agora há pouco, né, de índice de letramento uhum. científico, para o indicador de analfabetismo funcional no Brasil. E nós temos esse índice de 2022, essa pesquisa é de 2022, aponta que 38% dos universitários no Brasil são considerados analfabetos funcionais. São capazes de ler e escrever, mas não sabem agregar informações ou compreender aquilo que estão lendo. Quer dizer, 40%, né? 40% dos nossos alunos universitários são analfabetos funcionais. É um tapa na cara de quem é professor de universidade, né, a gente fica É, incomodadíssimo de ver esse número. é, Não é Mas, assim, não é uma surpresa, porque a construção desse quadro na educação brasileira, isso é trabalho de profissional, tá? Isso é trabalho de profissional. Ninguém faz isso sem querer, porque as soluções para os processos educacionais e formativos, elas já estão dadas. Nós temos 2.500 anos de razão filosófica antecedendo os nossos trabalhos. Então, é uma medida, vamos dizer, proposital de manutenção de uma massa na ignorância por fatores estritamente ideológicos.